Olá, mulher expatriada! Aqui quem fala é Joyce Facchini, psicóloga e terapeuta holística. E na live dessa semana nós vamos falar sobre o que acaba com a leveza da sua vida morando fora do Brasil. Então, chegue mais, você que está assistindo no gravado, seja muito bem-vinda também. Coloca aqui nos comentários que eu quero saber de onde você fala. E para você que está assistindo aqui no ao vivo, seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda, Cris, seja bem-vinda, Cá. E vamos chamando a galera, a mulherada expatriada, né, para a nossa live dessa semana. Hoje é aqui oficial nesse perfil da mulher expatriada a live sessão de terapia. A gente faz uma sessão de terapia em conjunto, porque juntas somos mais fortes, tá certo? Então, mulher, você não está sozinha, não está sozinha. Dubai, Londres está presente, Irlanda presente, Dubai presente, Londres presente. Muito bom, maravilhoso. Cris, de onde você fala? Quero saber. E ó, quem for chegando, e mesmo que tiver no gravado, coloca aqui embaixo que eu quero saber. Londres também. Olha só, Londres está em peso nesse perfil, Dubai está em peso nesse perfil, são as mulheres expatriadas que começaram a ter mais aqui, né? Antes era Irlanda em primeiro lugar, ainda continua, né? Mas França, Bianca da França, maravilhoso! Mulherada expatriada em peso, muito bom. Essa semana eu recebi uma mensagem, né, em um dos meus posts que falava sobre as dores da mulher que mora fora do Brasil. E aí, quando essa seguidora leu, né, todas as questões, ela falou assim: nossa, eu achava que só eu passava por isso, né? E falava justamente dessas questões que a gente que mora fora do Brasil passa, né? E aí eu te digo, é por isso que eu tô aqui, mulher. Eu sou uma terapeuta que vai te falar que você não tá sozinha. Então pode estar cada uma num canto do mundo, mas você que mora fora do Brasil sabe que a sua família, os parentes, os amigos acham que você é um caixa eletrônico, que você tem uma árvore de dinheiro atrás da sua casa, não é mesmo? Que o povo pega e fala, esqueceu, nem lembra mais dos pobres depois que você mudou para a Europa, sendo que a pessoa nunca mandou uma mensagem no último ano. E aí, você vê, quem que entende isso? A gente, né? É a gente. E hoje eu quero frisar o que é que você está fazendo errado, que está acabando com a leveza da sua vida morando fora. Então, assim, né? Por quê? Quais são os sintomas de quando a vida não tá mais leve? Você vive irritada. A pessoa não pode olhar pra você que você já tá irritada. Quem namora, então, o marido, assim, ó. O marido fala um negócio, você já tá, assim, a ponto de bala. Quem já sentiu isso? O chefe, aquela colega de trabalho ali, ó. Acaba com o seu juízo. E como disse uma seguidora minha essa semana, nossa, eu não vou o dedo coça para compartilhar essas indiretas aqui da mulher expatriada, mas eu não quero perder meu réu primário. Eu já tô muito nervosa. É isso, mulher. Olha só, tu fica muito preocupada, muito irritada, e isso é um grande sinal de que a leveza da sua vida, ó, foi pelo ralo. Quem já sentiu isso? E aí eu vou te dizer, tu mudou do Brasil para ter uma vida mais tranquila, mais qualidade de vida, para ganhar dinheiro, para curtir, é ou não é? Aí você chega aqui e fala, eu tenho segurança. Eu tenho qualidade de vida. Eu pergunto, como qualidade de vida? Vive irritada, preocupada, colesterol lá em cima, tendo crise de ansiedade, entendeu? Qualidade de vida não é só dinheiro no bolso, não. Qualidade de vida não é só andar na rua podendo segurar o seu iPhone, seu celular na mão. Não. Qualidade de vida também faz parte. Que espírito que você tá? Tá o espírito do capiroto que você tá irritada, nervosa, preocupada com tudo, o tempo todo em alerta, como pronta para se o pior fosse acontecer? Porque se for assim, mulher, a tua vida não tá leve e a qualidade de vida e a melhora de vida que tu veio buscar fora do Brasil, acho que você achou umas coisas e perdeu outras. Me diga.
Exatamente, vou ler os comentários aqui. Exatamente, e isso, é isso que eu ouço, mas ninguém se lembra de mim. Não manda mensagem e ainda cobra. É isso. Inclusive, tive um atendimento essa semana que o meu cliente, ó, expatriado, meu cliente falou quanto que, né, quando liga para os pais ou a família liga, nunca pergunta como ele tá. Só fica contando dos problemas, só fica contando do que tá dando errado, né? E eu te digo, isso não é exclusividade desse cliente, não. Quantas mulheres, quantos clientes, até mesmo eu já passei por isso. Parece que vira normal, mas não quer dizer, ou melhor, é muito comum, né? Acontece muito das mulheres, né, das pessoas que moram fora do Brasil, terem essa queixa de que as pessoas só ligam ou conversam da família, mãe, pai, mas nunca pergunta como está. E aí eu tô quase fazendo um estudo de caso aqui, né, uma pesquisa no meu TCC aqui, para descobrir por quê. Por que você acha que isso acontece? Porque eu escuto, nossa, toda semana, né? E eu já passei por isso. As pessoas não perguntam de você, só vêm falar, descarregar problema. Mesmo quando você fala que, nossa, tá desafiador aqui. Aí a pessoa minimiza a sua dor e fala assim: ah, mas você mora na Europa. Ah, mas você ganha em euro. Mas a pessoa esquece que suas contas são em euro também, né? A pessoa esquece que você mora na Europa, mas que provavelmente você não tem rede de apoio, que você tem que ser por você mesma, né? Que você não tem aquele acolhimento do almoço de domingo em família, mas estão ali. E aí, mulher, tu começa a acreditar nessa mentira. Começa. Porque aí você começa a achar que você não pode reclamar mesmo. Que é ingratidão você falar os seus problemas. Falar, eu tenho esses problemas, mas eu moro na Europa, né? Nossa, eu tô com esse BO aqui, fui mandada embora, mas eu moro na Europa, não posso reclamar, né? Quem aí já sentiu isso? E aí você começa a achar que é ingratidão. Começa a achar que seu ouvido é pinico e que você tem que escutar tudo que os outros estão falando, todos os problemas dos outros, e não falar nada do que está acontecendo com você, porque senão isso é ingratidão, isso é ser egoísta. Só que aí, olha, né? As relações, elas são como uma balancinha, eu falo para as minhas clientes. Se vai muito para um lado, né, entra em desequilíbrio. Então, se você só escuta a irmã falando, só escuta aquela tia falando e reclamando e não fala nada, como é que você não quer que a relação entre em desequilíbrio e você se sinta desconectada até da família? Ou que você sinta não merecedora? Tu acha que você não merece nem falar o que está acontecendo na sua vida? Não. Você tem o direito sim, você merece, não é ingratidão. E sabe? E aí você acaba criando também o seu próprio inferno. Eu explico. Porque quando você só escuta o problema lá do Brasil, o problema dos outros, quando você não conta nada. E quando eu digo nada, é não contar nem de bom nem de ruim. Não vem falar que tem medo de inveja, não vem falar que não quer preocupar a mãe. Não, 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 não. Né? Você pega e. Nossa, até me perdi aqui. Por quê? Porque eu lembrei de um negócio. Vocês ficam falando assim, ah, eu não quero preocupar minha mãe e meu pai. Né? Eu não quero fazer isso, ela vai ficar preocupada. Percebe que quando você faz isso e nega todo tipo de informação para os seus pais, não com a desculpa de que não quer preocupar, você tá olhando para o seu pai e para sua mãe como se eles fossem frágeis, né? Como se eles fossem fracos, pequenininhos. Vamos lembrar que teu pai e tua mãe te criou? Que teu pai e tua mãe passou por um monte de perrengue, trocou um monte de fralda tua, resolveu um monte de BO na tua infância, ou até mesmo antes de você nascer. Ó que loucura! Pois é. E aí quando você pega e fala assim, nossa, eu tenho que poupar meu pai e minha mãe, não posso contar que eu tô passando um frio aqui. Porque às vezes não é nenhuma situação muito séria, né? É que você não quer falar nada, você quer falar pra sua família que tá tudo ótimo, tudo incrível. Aí tu começa a virar a filha, a sobrinha, a prima expatriada que tem uma vida perfeita fora. Você vê? Tu cria o seu inferno. Você passa a ideia, né,
de que você é uma deusa lá no Olimpo. Você passa a ideia que você só quer escutar o outro. E você passa a ideia, mesmo que inconsciente, de que a outra pessoa é frágil, que a outra é vítima, que a outra pessoa não consegue ter a força de escutar, de lidar com as coisas. Você vê? Aí tu vem reclamar que as pessoas lá do Brasil não dão conta das coisas, que todo mundo te procura para resolver tudo. Mas eu vou falar, hein? Tu se sente útil, né? Quando o outro vem te procurar. Se sente útil. Vamos largar isso? Você fala, não, Joyce, não quero ser útil desse jeito, não. Se não quer, então vamos parar de fazer isso. Porque isso faz a sua vida ficar pesada. Pesada. Me conta aqui, eu quero saber. O que tá fazendo a sua vida ficar pesada ultimamente? Ou o que você sente? Falou assim, Joyce, não consigo dormir de tanta preocupação. Quero saber, me conte aqui. Porque senão acho que estou falando sozinha e quero, né, falar sobre o que a sua dor, para te ajudar. Eu tenho meu roteiro aqui. Eu sei que quem tá ouvindo no gravado, né, vê essas pausas, mas eu preciso beber água. Você é uma plantinha com sentimentos, que precisa de água, sol, certo? E terapia. Então bora beber água. Muito bom. E vai chamando já as amigas expatriadas, ok? Vamos lá. Outra coisa, além da preocupação e irritabilidade, né? Quando você muda para fora, né? Muda para o exterior, tem uma queixa que vem muito, que é eu não me reconheço mais. Eu sou uma pessoa muito diferente do que eu era no Brasil. E aí, isso faz a sua vida ficar pesada, porque olha só, vem comigo. Se você imaginar uma atriz, né? Um ator, uma atriz, ela tá ali interpretando um papel. Ela tá ali fazendo, né, um papel que não é necessariamente quem é ela no dia a dia. Concorda que tem que fazer um esforço para agir de uma maneira diferente do que você é? Você nasceu para ser você. E aí quando você tá morando fora do Brasil, você começa a fazer muitas permissões ali, mudanças para conseguir se encaixar, né? Para conseguir fazer as coisas acontecerem, sua vida acontecer. E só que aí você começa a se distanciar de quem você realmente é. Se um ator, uma atriz, ela não consegue representar, fingir ser alguém o tempo todo, imagina você. Joyce, mas eu não finjo, tá acontecendo natural. Natural não, natural é ser você. Tem coisas que você pode modificar, tem coisas que você pode deixar que são necessidades suas e deixar completamente de lado. Mas tem coisas que a longo prazo você vai começar a não se reconhecer. Porque você tá agindo de um jeito que não é você. É um personagem. É uma postura que você adotou para sobreviver morando fora do Brasil. Para uma postura que você adotou para você conseguir pagar suas contas, conseguir trabalho, conseguir fazer o que era mais importante para sobreviver, para a base. Mas não tem como ser sempre assim. E aí isso vai fazendo sua vida ficar pesada. Porque coisas importantes para você, você deixou de lado. Olha só que erro. Vamos ler aqui as mensagens. E vai escrevendo aqui para mim que eu quero saber. O que faz a minha vida ficar pesada. Então, a falta da rede de apoio, pessoas do bem. Aqui sinto-me como se eu não pudesse confiar em ninguém. Olha lá. E isso pesa a vida mesmo. Sabe por quê, mulher? Porque quando você não sente que você não pode confiar em nada nem ninguém, você fica com aquele alerta ligado. Aqui no perfil a gente chama do modo sobrevivência. Você fica com o modo sobrevivência ligado. Então você não relaxa. Tu fica o tempo todo pilhadona, né? E com a mente assim, eu tenho que dar conta de tudo. Eu não posso confiar nas outras pessoas. Sou eu por mim mesma. Eu tenho que ter uma solução para as infinitas possibilidades das coisas darem errado. E aí a vida fica muito pesada mesmo. Porque você já não tem uma rede de apoio, você não está confiando em ninguém, você fica com o alerta da sobrevivente ligado. E não relaxa,
Como ficar tranquila? Não fica. Aí vai ficar irritada, preocupada, dando conta de tudo sozinha, uma mulher sobrecarregada, burnout, né? É isso. Outro comentário. A falta de amizades com afinidade de cultura faz a minha vida ficar pesada. Isso é muito real. Por quê? Tem um movimento que acontece quando você sai do Brasil e vem morar fora, você faz amizade com quem? Com quem aparece no teu caminho, né? Então, independente, ainda mais se você é uma pessoa mais tímida, quem você vai fazer amizade? Vai fazer amizade com quem você mora junto, com quem você estuda junto, com quem você trabalha. Mas aí eu te digo, mesmo essas pessoas vão entrando no seu caminho, você vai fazendo amizade, é o que tem pra hoje, tudo bem. Mas nem sempre aquelas pessoas ali do trabalho ou da faculdade são pessoas que têm coisas em comum com você. Só que, como você pensa assim, não, eu não tenho ninguém aqui. Porque no Brasil, você tinha sua família, você tinha os seus amigos de infância, né? Você tinha as pessoas que você ia conhecendo pelo caminho e fazendo um filtro ali de quem que tinha a ver com você, quem que não tinha, quem que era amigo só pra ver uma vez no mês, uma vez no ano, né? E aí, quando você chega aqui, meio que você é escolhida. Aí você fala, não, eu vou fazer amizade com quem tiver. Eu preciso aprender o inglês, então vou fazer amizade com quem não tiver paciência de falar comigo. Ou eu preciso ter alguma amizade com alguém, eu vou fazer amizade com quem mora comigo. Só que aí, olha só, você acaba sendo amiga de uma pessoa que não tem afinidade com você. Afinidade cultural, ou que tem os gostos parecidos, valores parecidos. Percebe? E aí você tem que fazer um esforço muito grande descomunal para estar com aquela pessoa. E assim, vamos deixar uma adenda aqui importante, não é porque para ser seu amigo, né, tem que ser igualzinho a você. Mas se é uma pessoa que não tem nada a ver com você, ou tem um monte de amigo que tem 1% de coisas em comum ou de afinidade com você, exige um esforço enorme. Porque pensa que a pessoa não gosta dos mesmos rolês que você, não gosta dos mesmos assuntos, tem visão de vida diferente, tem gostos diferentes, e aí às vezes tem uma coisa em comum, que faz faculdade com você. Percebe o esforço que tem que fazer para conseguir manter essa amizade, o esforço que tem que fazer para até se divertir. Tem um momento bom, você pode até ter, mas você vê o que eu digo aqui? Não é que todo mundo tem que ser igual a você, mas dentro da tua rede de amigos, né? Pelo menos uma maior porcentagem tem que ter afinidade. Como é que você... Amizade é troca. Ai, Joyce, amizade é interesse? Gente, é troca. É o que? Você vai ficar com alguém, ser amigo de alguém, casar com alguém que você não tem uma afinidade, que você, né, não tem algo, não quer receber algo para dar também algo? Percebe? Não é egoísmo isso. São as afinidades da vida, certo? E aí faz a tua vida ficar pesada. Porque você ocupa o seu tempo, o seu espaço com pessoas ali, ó, que não tem tanto a ver com você e que não te preenchem. Você tem que fazer um esforço para estar ali. O que pesa a sua vida? Aqui, disseram que vontade de ir embora, a sensação que eu estou vivendo apenas no modo sobrevivência. É isso. Aqui a gente fala bastante do modo sobrevivência e eu vou explicar. O modo sobrevivência é quando você tá em alerta o tempo todo. E sabe aquela pirâmide de Maslow, né? O que é o básico aqui para sobreviver que você precisa? A base da pirâmide é comer, pagar suas contas, ter um teto, né? E aí é natural, mulher, que quando você se muda, você fala, eu tenho que sobreviver. Afinal, todos os pratinhos, todas as áreas da sua vida foram mexidas. Tudo. Então você teve que arrumar outro emprego, você teve que arrumar uma casa, você teve que se adaptar a uma nova cultura, idioma, rede de apoio, amigos, colegas, saber até como é que funciona como funciona para pagar uma conta de luz que é diferente no Brasil. Entende? Então você pega e tem mesmo que colocar uma energia extra para fazer o que para você lá sobreviver no Brasil era básico. E isso, ok. Quando você muda o primeiro ano, né? Que eu falo até o primeiro ano é o mais difícil. Me falaram isso quando eu cheguei na Irlanda 12 anos atrás. E eu digo isso, o primeiro ano é o mais difícil morando fora.
que você fica mesmo usando toda a energia que você tem para reorganizar a sua vida, coisas básicas da sobrevivência. Porém, se você fica nesse modo sobrevivência por 3, 4, 5, 8 anos, o que você acha que vai acontecer? Você começa a ficar como várias seguidoras que eu vejo por aí, várias clientes minhas, questionar, será que eu tô fazendo certo? Será que não é hora de eu voltar pro Brasil? Eu acho que eu vou voltar. E se for olhar, né, na balança, se você tá só sobrevivendo fora do Brasil, né, no exterior, realmente entendo completamente por que você está querendo ir embora. Por quê? Não, a conta não fecha. Sobreviver aqui para ter segurança de não ser roubado, né? Mas aí perder um monte de coisa lá, que é você poder ter um momento de desfrutar, um momento de diversão, a sua rede de apoio, a família perto. Entende? Se você fica no modo sobrevivência por anos ou por um longo prazo, não vai fechar mais a conta de você morar fora. Você vai se questionar da tua carreira, você vai questionar das suas escolhas, você vai questionar se vale a pena. A sensação realmente é muito ruim. É nessas horas que acontece mesmo crise de ansiedade, sabe? Perigosíssimo. Ou até mesmo uma tristeza profunda e angústia por estar longe da família. Já sentiu isso? Muito difícil. Vamos lá. Muitas vezes eu não conto nada para minha família para não ouvir justamente os julgamentos e dizer-lhes: ah, você está aí porque você quer. Ah, quando que você vem embora então? O que você está fazendo aí? Aí eu vou contar um negócio aqui. Vira e mexe, tem um perdido nos meus posts aqui que eu faço para vocês, né? E quando eu digo para vocês, por quê? É você que mora fora, é você que sabe a dor e a delícia que é morar aqui, que sabe o tanto de marmita fria que você comeu. Igual eu falo que só você sabe que você trabalhou em 2 empregos, que você dividiu casa, que você fez um monte de coisa pra vir um perdido mesmo no rolê e vir falar: ah, tá ruim? Então volta pro Brasil. Ah, o que você tá fazendo aí? Você tá aí porque você quer, né? Como se aqui só tivesse rosas. Só a vida é um morango na Europa, sendo que não é. E aí o que eu digo? Que a mulher acontece até aqui no Instagram. Eu posto, eu só falo para pessoas que moram fora do Brasil. Eu falo para mulheres. Aí vem os homens expatriados. Homem eu aceito, tá tudo certo. Aí vem um perdido, e eu digo que é perdido mesmo, porque vem um perdido e fala assim: ah, tá reclamando e ganhando em euro. Ah, volta pro Brasil então, tá fazendo o que aí? Mas, gente, é um perdido mesmo aqui no rolê. Porque não é para você esse conteúdo. Esse conteúdo é para você que sabe a dor e a delícia que é morar no exterior. Que você sabe que sim, você pode comprar passagem para viajar, mas que você não vive viajando, que você trabalha também, que você acorda cedo e vai trabalhar, né? Que você tem as suas contas para pagar e que você sabe que se você não conseguir, né, não vai ser a sua mãe, o seu pai que vai te salvar, porque afinal tua conta é 6 vezes mais caro para eles. Então você sabe o peso da responsabilidade. Vê só, né? É por isso que eu falo, a gente tem que se unir aqui na nossa comunidade. A gente tem que crescer cada vez mais para a gente lembrar outras mulheres, outros homens também expatriados, que sim, tem um monte de coisas maravilhosas que a gente vive no exterior, mas tem coisas que pesam a nossa vida, tem coisas que são desafiadoras. E olha só, isso aqui dá um ótimo gancho para o nosso assunto de hoje. Você pega, deixa de falar as coisas para sua família, mesmo que por telefone, né? Para que eles não te julguem, para que eles não fiquem fazendo comentários que te machuquem. Porém, com isso, você tem também uma consequência. A consequência de se sentir menos pertencente ainda da sua família. A consequência de sentir cada vez mais que eles não têm interesse pelas suas coisas. Mas você vê que você acaba criando o seu próprio inferno? Você acaba criando realmente essa ideia de que tá tudo bem. Agora, como seria, né, devolver o desconforto? Porque
você esquece de uma coisa, você tá lá falando, você é ser humano, tem sangue correndo nessas veias. A pessoa da sua família, amigo, né, mãe, pai, tá falando de todos os problemas lá que tá passando. E aí, sim, tem coisas muito boas na sua vida. Na deles também. Pode ser que às vezes a pessoa esquece, né? Que tem coisa boa também acontecendo lá. Só que aí só vem falar da coisa ruim. Isso é uma questão da nossa cultura que vai ficar para outra live, mas a gente se relaciona muito através da reclamação. Muito, ao invés da coisa boa. Parece que é feio ter coisa boa para contar. Tem através da reclamação, através da fofoca, através da coisa ruim, né? E aí, você, quando vai falar uma coisa da sua vida, você não quer falar porque você quer poupar o julgamento. Só que nessa você reforça que você não tem problemas, reforça que você realmente, para a pessoa, que você não tem o que reclamar, você reforça um pensamento, uma crença tua, que você não é pertencente, que o outro não tá ali para te escutar, entende? E aí, o que eu tava falando sobre devolver o desconforto. O outro, quando ele te julga, ele tá te colocando numa posição de desconforto. Dizer, nossa, diminuindo a sua dor. Então ele fala, nossa, tá ruim aí? Então vem pra cá. Ou, nossa, que ingrata você, reclamando, morando, chorando em Paris. Chorando em Paris é fácil. O que você tá reclamando? Por que não devolve o desconforto? E quando eu digo devolver o desconforto, né, é falar, não, acredita que aqui também tem conta pra pagar? Vou falar igual uma cliente minha falou essa semana. Acredita que eu não tenho ainda árvore de dinheiro? E você pode usar um pouco no engraçadinho, né, e tudo mais. Mas olha, é colocar limites nas pessoas. A pessoa te coloca numa posição de desconforto, diminuindo a sua dor, ou dizendo como se você fosse ingrato ou não pudesse reclamar porque você mora fora, porque você ganha em euro, sendo que suas contas são em euro, sendo que você está aqui fazendo seu corre, tentando fazer suas coisas acontecerem, né, diminuindo sua dor, e aí você se cala e começa a não contar nada, ao invés de pegar e devolver o desconforto. Falou, não, o que eu tô reclamando aqui não quer dizer que não tem coisa boa. Tem coisa boa, por isso que eu falo, conta coisa boa também. Conta coisa boa, conta coisa ruim. É limites, mulher. Limites. Faz sentido? Limites. E vai me mandando aí, gente. O que é que faz a sua vida ficar pesada? Porque é bem isso que acontece. Quando você não se sente pertencente, quando o seu ouvido vira pinico pros parentes lá do Brasil, vai ficando pesado. Porque você começa a engolir tudo o que você tá sentindo. Tudo. E se sentindo sozinha. E é aí uma das coisas que você erra, mulher. Bora se hidratar? É verdade, é bem isso que eu sinto. Pode escrever aqui nos comentários que eu quero saber. Aí tem um negócio que vocês se iludem, né, mulher? Vocês se iludem. Você pega e fala assim, não, quando eu aprender o idioma, ou quando eu trocar de trabalho, quando eu terminar e fazer fazer a minha transição de carreira, vai tocar a campainha aqui. E a Pitty tá latindo. Segura aí, que aqui é a vida real. Quando isso acontecer, aí eu vou relaxar. Aí a minha vida vai ficar leve. Quando chegar as férias de verão, aí a minha vida vai voltar a ser leve. Engano seu. Quantas vezes aí você vai tomando as descobertas, né? Por quê? Aí você fala, não, minha vida tá difícil, mas é porque eu ainda não aprendi o idioma. Não, minha vida tá difícil porque eu ainda não tô trabalhando na minha área que eu gosto. Não, minha vida tá difícil e pesada porque eu ainda tenho que juntar dinheiro pra sentir que eu tenho uma estabilidade financeira. Não, minha vida tá difícil porque eu não tenho ainda um namorado. Aí você fica nessa, né? Só que toda vez tem o chá revelação da situação, né? Então você pega melhor o inglês, aí tem uma outra coisa que pesa a sua vida. Aí você pega, arruma uma casa melhor para morar, aí tem o trabalho. Aí você vai, faz a transição de carreira, tá trabalhando com o que você falou que gostaria, e aí você começa a ter problema com o chefe. Você vê?
esse momento que você fala que a sua vida vai ficar leve e que aí você vai sair do modo sobrevivência, acaba nunca chegando. Esse momento nunca chega. E aí você fica sobrevivendo, esperando para ser feliz lá na sexta-feira, esperando para ser feliz lá na viagem de férias de verão sua, esperando para ser feliz quando o X acontecer. Faz sentido para ti, mulher? E aí me lembro de uma história, né? Uma situação que aconteceu com uma cliente. Gente, eu conto aqui as situações das clientes, mas eu mudo um pouquinho, né? Para não identificar a situação. E são histórias autorizadas, então fique tranquila. Me lembro a história de uma cliente. O que acontece? Ela sentia muito, né, esse peso da questão financeira. De se cobrar, de dar conta, de ter o dinheiro, com medo da escassez, de não ter o dinheiro para pagar as contas, o aluguel. E aí, ela queria muito essa estabilidade financeira, porque ela acreditava que quando ela tivesse a estabilidade financeira, no número X que ela criou na cabeça dela, aí ela iria sair do modo sobrevivência. Aí ela iria parar de sobreviver e começar a viver. Então, ela vivia para trabalhar. Então, diversão era perda de tempo. Então, ela guardava dinheiro, porque ela tinha um número X na cabeça. Porque quando eu tiver esse número X, eu vou sair do modo sobrevivência, eu vou relaxar, eu vou me divertir, né? E aí, o que você acha que aconteceu? O que você acha que aconteceu? Spoiler, né? O que você acha que aconteceu? Ela guardou o dinheiro X que ela tinha imaginado. Ela tava com o dinheiro na conta. Só que a paz esqueceu de vir. A vida leve esqueceu de vir. O botão que desligava o modo sobrevivência estava emperrado. Ela apertava, né? E não parava. Mulher, você vê como que são as coisas? Você coloca ali, não, eu vou sair do modo sobrevivência quando tiver aquele dinheiro. E aí, não acontece. Eu vou curtir, eu vou relaxar, eu vou desligar o modo sobrevivência, eu vou começar a viver, ao invés de sobreviver quando o X acontecer. Aí de duas, uma, né? Ou esse dia nunca chega, ou quando chega, você vê que a paz não necessariamente vem junto, que a vida leve não necessariamente vem junto, que o botão do modo de sobrevivência não desliga automaticamente porque você chegou naquele ponto que você falou que aí estaria, né, tudo bem. Você tá ainda em alerta, em alerta. Faz sentido aí? Né? E aí acontece muito, e já aconteceu comigo, inclusive, quando eu tava. Porque eu conto essas histórias e vocês falam, nossa, você tá aqui dentro de casa? Não, é porque eu já vivi isso. Eu já estive no modo sobrevivência. Eu já, né, fiquei sobrevivendo ali, querendo fazer tudo e deixou para depois, achava que era perda de tempo, desfrutar, relaxar, achava que era ingratidão eu falar os meus perrengues, escondia as coisas dos outros, não compartilhava com ninguém, achava que tinha que dar conta de tudo sozinha. Eu já tive nesse lugar. Achava que quando tivesse um número X de dinheiro na minha conta, que aí sim eu ia poder relaxar, que eu ia desligar o meu alerta, né? Que eu ia conseguir desligar o modo sobrevivência e conseguir viver, desfrutar, ficar de boinha. Aí o que acontecia? Pode ter acontecido já com você. Aí eu tinha feito um número X, né, que eu tinha que ter. Aí eu alcancei esse valor na minha conta bancária. Porque eu tava. Assim, eu já vivia no modo sobrevivência. E nessa eu passei por um divórcio. E aí eu senti que a questão financeira pegou muito pra mim. Eu fiquei com muito medo de não dar conta. Porque eu tinha na minha cabeça que se algo de errado acontecesse, o meu marido ia me salvar. Da época. Mas isso nunca aconteceu. E aí quando eu me vi me divorciando, eu falei, não, agora eu não tenho o meu plano B. Que se alguma coisa acontecer comigo, alguém não vai me deixar ir pra rua. E aí eu falei, não, eu preciso de dinheiro. Então eu criei essa crença na minha cabeça. E aí eu alcancei o dinheiro lá que eu tinha imaginado. Aí quando eu alcancei esse dinheiro, eu não conseguia a paz. Eu ainda tava com o alerta ligado, com o modo de sobrevivência ligado. E aí eu dobrei a meta. Aí eu alcancei esse valor. E mesmo assim a minha paz não vinha. A minha ansiedade vinha.
E aí me faz até lembrar, né, da situação que eu tava. Nossa, isso deve fazer uns 10 anos que eu passei pelo meu divórcio, né? E aí, eu lembro que eu tava morando sozinha, então eu tinha a responsabilidade de um contrato de casa, de aluguel no meu nome, né? Eu tinha 2 empregos, eu alugava, né, um quarto. Olha, tudo da mulher expatriada. Não é que eu tô na sua casa, é que eu já tive aí onde você tá, não é? Aí, o que aconteceu? Quebrou o boiler da minha casa. O boiler aqui é um negócio que esquenta a água. Eu não sei se, eu acho que dependendo do país que você tá é diferente, né? Mas é como se fosse uma caixa d'água, um kettle que esquenta a água para tomar banho. E aí, o que aconteceu? Quebrou aquilo. E o meu landlord era super lento para responder. Quem nunca, né? Quem aí não teve landlord que você tem medo de entrar em contato, some? E eu sempre não ia poder tomar banho. Eu entrei em desespero. Eu falei, é 700 euros. Eu falei, meu Deus, eu vou gastar 700 euros. Só que aí, olha só. E o dinheiro? Lembra? Eu falei que eu ia ter paz quando eu tivesse o dinheiro. Eu tinha o dinheiro e não tinha paz. E aí eu tinha a situação, o BO ali pra resolver. Eu falei, meu Deus, eu tô sozinha, não tenho um amigo, uma família, um pai pra ligar e falar, resolve esse BO aqui pra mim. E aí eu lembro que eu comecei a chorar. E aí a minha amiga me ligou e falou assim, ué, Joy, mas você não tem o dinheiro pra pagar? Aí eu falei, aí foi na hora que gente, eu tenho dinheiro pra pagar. E aí eu me lembrei, né, e coloquei as coisas no lugar certo. O dinheiro, ele está a serviço. Está a serviço da gente resolver os BOs. Então, assim, não é o dinheiro que vai trazer sua paz, né? Ajuda, mas você vê, a minha cabeça lá atrás, igual a da minha cliente, tinha a ideia de que, tá, se eu tenho dinheiro, vai trazer a paz. Não vai, né? O dinheiro tá a serviço. Então, o que eu fiz? Ué, o dinheiro tá justamente aqui para pagar, para consertar o boiler e viver. Mas a minha vida eu tava encarando de uma maneira pesada. Aí você fala para mim, Joyce, eu não tenho dinheiro. Você tinha dinheiro, você tava chorando com dinheiro, tá? Mas a mesma coisa. Não ter dinheiro não significa, né? E aqui eu não tô falando sobre passar fome, tá? Vamos combinar? Se você tá me assistindo aqui, você tem acesso à internet, se você tá morando na Europa, você não tá passando fome, se você tá, né? A gente não tá falando sobre essa linha de pobreza. A gente tá falando sobre quando você tá no modo sobrevivência, vivendo o inferno que você criou, porque você acha que você não tem nada e você não consegue olhar as coisas que você já tem. Então você olha o inglês que você não tem, você olha o trabalho que você não tem, você olha a carreira que você não tem, você olha o que está faltando. Sendo que ter uma vida leve fora do Brasil não necessariamente é comprada, ou é pela casa, ou é pelo carro, ou pela habilitação, pela cidadania, pelo passaporte. Essas coisas ajudam, mas não são apenas isso. E eu estou há 8 anos atendendo clientes que moram fora do país e eu posso te afirmar que mesmo depois que as pessoas chegam em pontos que estão trabalhando com o que querem, tem sim uma casa boa, que tem sim como pagar o aluguel, se a sua cabecinha, se o seu emocional não for trabalhado, você vai continuar sobrevivendo no exterior e não vivendo. Vai continuar sendo guiada pela culpa. Vai continuar sendo guiada pela sensação de se chamando de egoísta, certo? Vai continuar sendo guiada pela sensação de que você tem que se sobrecarregar, dar conta de tudo sozinha. Qual é a maneira com que você está olhando as coisas? Qual o inferno que você está criando na sua vida? Você cria o seu céu ou o seu inferno. E aqui não estou falando de religião, né? Aqui estou falando de que independente da sua situação financeira, onde você esteja morando, onde você esteja trabalhando, qualquer maneira com que você encara as coisas, você escolhe. Bora fortalecer esse emocional? Bora se livrar dessa culpa? Bora
ser grata e não aceitar nem você mesma se chamando de ingrata, nem você mesma se chamando de egoísta? Porque tem isso, né? Você fala que a sua família te julga, mas a primeira a apontar o dedo para si e se criticar é você mesma, sendo a sua pior carrasca. Vê só? E aí você fica carregando essa culpa que não é sua. Fica carregando essa mágoa. Fica carregando esse julgamento que os outros falam, mas que você compra. Vê só? Isso faz a sua vida ficar pesada. Isso faz você não aproveitar, não se permitir desfrutar a parte boa da sua vida. Que não importa a merda que você esteja vivendo, o desafio que você esteja vivendo, porque todo mundo está vivendo desafio, todo mundo. Tem gente que esconde, né? Eu, como psicóloga de muitos, digo, a vida é bem diferente do que você vê na foto. A vida é bem diferente do que você vê na sua amiga lá vestida toda bonitinha com o maridinho no braço. Certo? Então, assim, vamos olhar pra gente. Vamos se permitir, né? Mudar a maneira com que você olha pra si. Parar de cometer esses erros que a gente estava falando. Certo? E, como sabe, se precisar, eu tô aqui para te ajudar. Valeu a pena estar aqui, mulher expatriada? Deixa eu ver aí que mandaram mais alguns comentários. Concordo plenamente, eu também já senti isso. Eu tô saindo dessa fase, graças a Deus, não vivo mais assim no modo sobrevivência. Tô me conhecendo melhor, buscando o melhor para mim, para ter qualidade de vida, sem depender dessa autocobrança. É isso, né? Qualidade de vida não é só dinheiro, qualidade de vida não é só ter segurança na Europa, qualidade de vida engloba muitas outras coisas, não é mesmo? Muitas outras coisas. Você pode ser sua melhor amiga ou sua pior inimiga, não é? E vamos pro emoji de hoje. Quem ficou aqui até o final da live, coloca aqui pra mim um emoji. E aí, vida leve? Ah, já sei. Coloca aquelas folhinhas caindo que tem, sabe? Você colocar folha, vai aparecer aquelas folhinhas caindo assim, que aí eu vou saber que você assistiu aqui até o final da sua sessão de terapia. Temos sessão de terapia toda semana aqui nesse perfil e esse áudio, assim que termina na quarta-feira, começa a live 1h30, 2h30 eu coloco esse áudio aqui lá no podcast para você escutar também depois na plataforma que você preferir. Ou aqui vendo a minha cara, né, fazendo minhas caras e bocas, ou lá só escutando minha voz e tentando me escutar no 2.0, que eu, ó, fica difícil, hein, que eu falo rápido. Então coloca aqui o emoji da folhinha verde caindo, porque hoje a gente falou o que acaba com a leveza da sua vida. E a gente quer o quê? Vida leve no exterior, mulher. Vida leve. Muito bom, já tô vendo as folhinhas aqui. Vou postar aqui e coloca lá. Ah, se você tá no Spotify, tem como colocar a folhinha também no Spotify, tá? É só você scrollar assim pra baixo, tem comentários, deixe seu comentário. Então deixe seu comentário que eu quero saber, né, o que você tá achando no nosso podcast. Expatriada na terapia, eu fico muito feliz e sou eu que respondo, como eu falei, não tem um robô aqui não, sou eu que respondo no dedo, às vezes eu demoro, mas eu respondo. Então coloca aqui no seu comentário no Spotify também, que eu quero saber se você escutou esse encontro dessa semana e quero saber o que você tem para me contar, certo? Beijo, boa semana para vocês e obrigada por estarem aqui, valeu muito a pena estar com vocês.